O amor e o ódio são combustíveis do ser humano. Existem pontos na nossa vida que a gente precisa de um motivo metafísico para a gente estar continuando. O ódio e o amor são motivos suficientes para fazer o ser humano mover montanhas. E me lembra até aquele meme do Itachi falando pro Sasuke: você é fraco, lhe falta ódio. E mesmo que o ser humano às vezes tenha que se apoiar em questões lógicas, o ser humano não é só baseado em lógica. O ser humano é um estado de espírito complexo. E a minha lógica tá nesse simples motivo. Se não existisse passionismo na vida do ser humano, não existiriam pessoas que são frustradas, que são ansiosas, que buscam acompanhamento terapêutico. Mas assim, o amor e o ódio, eles não precisam existir cooperativamente. O que geralmente acontece é a manifestação só de um, ou a manifestação de um que se transforma em outro. E por que eu digo isso tudo? Eu penso muito na questão da arte. Ela é uma manifestação do que não pode ser expressado verbalmente. É uma canalização do que existe entre o que é a nossa carne e o que é o nosso espírito. Dito isso, se a gente tem uma explicação tão bonita para o que é o ser humano, por que nos apoiamos em lógica? Por que a gente deixa todos os nossos sonhos morrerem? Porque a realidade existe. Somos obrigados a viver nela e as contas precisam ser pagas. Problemas costumam existir e pessoas morrem. Alguns estão muito conformados com a morte pelo fato do sofrimento que passaram na vida, ou algumas pessoas gostariam de ter mais alguns segundos. Eu perdi minha mãe aos 11 anos de idade. Foi a coisa mais rápida possível. Ela descobriu o câncer e em 3 semanas ela já estava falecida. Mas a minha visão de fora do que estava acontecendo naquela bolha, talvez a morte dela deveria ser melhor assim, sabe? E aí que chega a dualidade entre o amor e o ódio, que eu tava falando pra vocês quando se manifestam. Eu segui a minha vida pelo amor que eu tenho à minha mãe e todas as memórias honrosas que existem entre eu e ela. Elas deveriam ser honradas, mas eu senti ódio porque eu era só uma criança apresentada muito cedo para o mundo adulto. Mas sabe o que é mais louco ainda? Existem pessoas que estavam em situações muito piores do que a minha. Pessoas que elas nasceram sem ter a oportunidade nem de ter conhecido seus próprios pais. E aí, muito mais lá na frente, eles têm a oportunidade de cativar o sentimento de combustível de amor. Lógico, isso se elas não estão amarguradas e se abrem à oportunidade de conhecer o combustível do amor. Mas mesmo assim, elas sentem ódio, porque a vida delas não seguiram um fluxo normal de vida. Mas hoje em dia, que família que é realmente tradicional ou comum? Sério, quando alguém chega pra mim falando que a família dela é comum e unida, eu realmente suspeito. Mas será que é porque o meu repertório de nicho familiar é restrito ao acesso de uma informação menor ou o mundo é muito previsível? Enfim, sempre buscamos motivos para ser alguma coisa melhor. Eu faço música e a minha história, resumidamente, é que o fruto de toda essa paixão que eu tenho é baseado na minha mãe. Ela foi embora muito cedo, né? Portanto, eu fiquei assim, me peguei pensando, qual ensinamento, mesmo em tão pouco tempo de convivência que eu tive com a minha mãe, ela poderia ter deixado pra mim como legado? E eu lembrei daqueles momentos que a gente passava noites em karaokê, que a gente chegou a gastar R$ 100 só com ficha de música de karaokê. E a gente voltava de manhã com a voz rouca. Ou das viagens que a gente fazia pela região dos lagos e na rádio tava tocando Adele, Earth, Wind and Fire, MC Coringa, Justin Bieber, Claudinho Buchecha, Naldo, Pixote, Mumuzinho e assim vai uma porrada de artista que tem gêneros musicais distintos. Minhas memórias trazem amor, uma abertura de espírito para uma verdade metafísica. Tudo que a minha mãe me ensinou ultrapassa qualquer barreira do que é carnal. É uma lição que vai pro meu espiritual. E cá estamos, eu honrando as memórias da minha mãe que eu tenho com amor. É igual o que o Visão disse pra Wanda. O que é o luto, se não o amor que perdura? Mas eu também conheci o ódio. Minha maior manifestação de ódio que eu tenho assim de experiência é com relação ao meu corpo. Hoje em dia minha autoestima é muito melhor quando eu me vejo no espelho. Mas ainda existe aquela voz aguda me dizendo alguma coisa de que eu tenho aquela insatisfação de que eu posso melhorar, mas eu já estive no fundo do poço. Em 2023 eu já cheguei a ter 78 quilos. E como eu sou uma pessoa baixinha, pô,
desproporcional. Eu tinha uma paixão por utilizar roupas de cosplay. Eu adoro Marvel, eu tô com uma camisa da Marvel em cima da minha cama. Só que eu tive que tirar porque tá muito calor. Enfim, quando eu coloquei a minha roupa do Wolverine ou do Deadpool que eu tenho, as pessoas sempre chegavam com aqueles comentários de: ah, Deadpool tá faltando cardio. Pô, nunca vi Wolverine de pança. Pô, esse cosplay saiu da Shopee. Só comentário escaralhado. Eu absorvia. Eu ria, eu interagia, mas quando eu chegava em casa, era um debate entre eu e meu estado de espírito. E aí eu pensei comigo mesmo, na próxima vez que eu fosse usar uma roupa de cosplay, seria de um personagem novo e eu tinha que estar irreconhecível. E foi o que eu fiz. Em um ano, eu já estava com 61 quilos. E de 78 quilos para 61, cara, são 17 quilos perdidos. Não vou falar o que eu fiz para essa proeza acontecer, até porque foi um método nada saudável e eu não quero ficar causando gatilhos aqui nesse vídeo. Mas eu quero apresentar a realidade para vocês. Eu sentia ódio do meu corpo. Pessoas de fora diziam: nossa, ele fez isso porque ele se ama ou porque ele quer investir na saúde dele. Não. Eu sinto ódio do meu corpo. Eu não fiz isso porque eu me amo. Eu fiz isso porque eu me odeio. E por eu me odiar tanto, eu vou ser a melhor versão do que eu posso apresentar. Mesmo lá na frente, eu não estando satisfeito. Eu já até raspei meu cabelo, por exemplo. Eu tinha um cabelo imenso, que ele batia na metade das minhas costas. Mas eu tinha uma autoestima tão baixa e eu percebi que era por causa do meu cabelo. A forma como eu acordava ou como eu passava o resto do meu dia dependia de como o meu cabelo estava. E se você pensar nisso em voz alta, pô, é definitivamente ridículo. Portanto, como um golpe na minha própria vaidade, eu fui lá e raspei. Eu nunca fui careca na minha vida, então foi uma experiência legal. E como eu tava careca, barbudo e eu tava com shape meio parrudinho, eu até pensava na minha cabeça seria muito legal fazer cosplay do Kratos, tá ligado? E aí que a gente entra em outro assunto. Você vê muitas pessoas por aí, lógico, fora do contexto militar, que elas gostam de raspar o cabelo como um golpe na vaidade. Isso é porque elas não querem se distrair, elas querem criar foco em alguma parte específica da vida. E a vaidade é uma coisa que pega muito. Isso é uma canalização da lógica. Subtrai uma parte que se discute com dogmas na sua vida para você se basear em lógica. Tem gente que costuma se distanciar de relacionamentos, sejam eles afetivos ou fraternos, pessoas que raspam o cabelo, pessoas que somem ou desligam o celular e ficam numa própria caverna pessoal. Por exemplo, eu sou bem narcisista. Então eu gosto de ficar perdendo muito meu tempo me olhando no espelho. E agora que eu sou muito mais conformado de como o meu corpo é, isso contribui. A complexidade do ser humano, ela é linda. A gente tem lógica, setor emocional, válvulas de escape e a jornada toda que temos na nossa vida é enriquecer nosso repertório. Tanto que uma pessoa que já conquistou tudo na vida dela, ela meio que começa a ter uma visão distorcida do que são as coisas. As conquistas delas começam a perder o valor. Todo o suor e o esforço que foi criado naquilo começa a perder a credibilidade. Mas também as pessoas que conquistaram nada, elas também têm uma visão distorcida do que é a visão de mundo. Pelo simples fato de que a vida é uma passagem. Nada do que a gente tem aqui a gente vai levar. Mas a perda é algo corriqueiro e se torna uma dor muito maior para as pessoas que batalharam pelas coisas que elas possuem. Elas se tornaram tão obcecadas em suas conquistas que inconscientemente elas criam um sentimento de materialismo, mesmo que não seja intencional. Não que a obsessão seja algo ruim, tem a ver com a justa medida. A gente não pode se perder em extremos horizontes. O horizonte da lógica, do emocional, do materialismo, da espiritualidade. Enfim, eu sou muito jovem e tenho muita coisa ainda para aprender. Vou ser sincero para vocês, estou fazendo esse canal porque eu quero criar alguns debates existenciais e assuntos que eu acho que são interessantes de serem pautados. O nome do meu canal tá baseado no meu nome de artista. Eu faço música e o meu nome de artista é Capiches. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só vocês pesquisarem aí no YouTube. Tá aí na tela o meu Live Pix, se vocês quiserem dar uma contribuição maneira pra tudo que tá acontecendo aqui, tudo que tá sendo isso. Até porque trazer conteúdo é muito cansativo e demanda tempo. E como eu disse mais cedo nesse vídeo, contas pra pagar, problemas existem, mas sempre existem momentos de alívio também. E a pergunta que fica no final desse vídeo é: você é motivado pelo amor ou pelo ódio?